Amém, vamos orar. Pai, obrigado. Cantamos, abrimos nossos corações. É tão bom, Senhor Pai, ser cheio da Tua Palavra, Senhor Pai, da visão de tudo que Cristo fez por nós no Calvário. E tudo isso, Senhor Pai, ser colocado diante de Ti, toda a perfeição da obra dEle. E saber que, Senhor Deus, cada uma dessas coisas que seriam totalmente indignas, saindo de nós, são como um perfume suave, Senhor Pai, a Ti, porque Tu vê todas as coisas através das perfeições do Teu Filho. Nós queremos ser moldados pelas Tuas mãos e sabemos, Senhor Pai, que a única maneira, Senhor Pai, é o Teu Espírito nos moldar através da Palavra. Nos faça, Senhor Pai, completamente diferentes do mundo que nos cerca, porque, Senhor Pai, esse mundo jaz no maligno, ó Deus, e como Teu Filho disse, o mundo quer fazer aquilo, Senhor Pai, que o Seu Pai, ó Deus, faz. E nós, Senhor Pai, devemos, Senhor Deus, estar tão distante daquelas coisas que impulsionam o coração do homem natural, como a noite está do dia, a luz, Senhor Pai, da escuridão. Ó Deus, que haja essa diferença gritante, marcante em nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Em Provérbios, capítulo 22, verso 1 diz assim: vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a riqueza ou ouro. Algumas verdades como essa devem ser estabelecidas dentro dos limites que ela pode estar no escopo da verdade de Deus, não é? Mas muitas das vezes a ideia desse verso fica tão separada da verdade bíblica que se torna um grande mal, um câncer no coração do homem. Outro dia alguém estava falando comigo que estava vendo sermões que estão na internet de 10 anos atrás, 11 anos atrás, e nós pregamos a mesma coisa, a mesma ênfase. E isso não é difícil quando o que está direcionando a nós é a palavra de Deus e não o que está acontecendo em nossa cultura. Mas há uma dificuldade enorme, não é? Eu estava dizendo no início que sempre estou lendo sermões de 2 séculos, 3 séculos atrás, para que o pulmão da minha alma respire um ar menos afastado dessa atmosfera humanista mais densa dos nossos dias. A coisa que nós mais tememos e o maior perigo que a igreja enfrenta no Ocidente não é riscos físicos, pelo menos não ainda, não é? Mas um pavor de ser visto como contrário ao status quo da nossa cultura. Não há nada que apavore mais as pessoas do que estar fora de sincronia com a cultura dos nossos dias, ou a igreja que se assemelhou à cultura dos nossos dias, transpirando o humanismo secular. E o humanismo usa esse medo muito bem. E a cura para isso é olharmos para Cristo. Igual nós estávamos lendo no início, aquela pessoa olhando para o oceano infinito do amor de Cristo. Isso tira os nossos olhos do mundo e nos deixa livres. Épocas de crise ampliam aquilo que nós já sabemos sobre o homem, porque a palavra de Deus diz, a nossa própria experiência como seres humanos contam essa verdade dentro de nós. Mas, por exemplo, nesse período de pandemia, eu poderia citar 20, 30 coisas que ela ampliou como uma lente no coração das pessoas, e não diferente no coração de muitos cristãos. Por exemplo, a maioria das pessoas prefere estar na maioria do que estar certa. Se a maioria começar a afirmar coisas absurdas, a maioria das pessoas vai preferir estar com essa maioria do que estar certo. É muito difícil estar certo quando você está sozinho ou num grupo pequeno. E isso o humanismo usa. Se todo mundo está abraçando a psicologia secular para explicar a alma humana, é muito difícil você ficar contrária. No meio da pandemia, se as coisas mais absurdas fossem ditas, mas a maioria fizesse, a pessoa logo ela preferiria estar
com a maioria do que simplesmente exercer raciocínio para estar certo. Outra coisa que a gente pôde perceber que essa pandemia ampliou é que o medo da morte só se compara ao medo da desaprovação social. E este último pode ser ainda mais forte. Não é? Está fora de sincronia com a sociedade. É assustador para muitas pessoas. Elas simplesmente não podem suportar. Elas acabam achando normal as coisas mais brutais para ela ficar do lado da maioria. Talvez isso tenha ajudado os maiores barbáries da história a acontecer. Porque as pessoas elas tinham tanto medo de ser associado àquilo que era desaprovado socialmente, ficar do lado dos párias, não é? Outra coisa que a pandemia mostrou que o ser humano ele não mudou em nada com as vantagens que ele recebeu. A propaganda hoje é tão eficaz quanto era 100 anos atrás. A propaganda hoje é tão eficaz quanto era 200 anos atrás. Mas você esperaria que não fosse assim. Não é? Porque a propaganda nos tempos modernos não era para ser eficaz igual a 100 anos atrás, porque todo mundo tem acesso a informações ilimitadas. Mas isso não tornou as pessoas mais sábias. Se alguém começar a repetir numa propaganda algo que era só você se informar para saber melhor, as pessoas acreditam na propaganda. Ou seja, há séculos atrás você podia pensar, as pessoas não têm acesso a nada. Se um grupo poderoso começa a fazer uma propaganda maciça, é óbvio que todo mundo vai ficar assim. É óbvio que todos ficarão apavorados ou todos acreditarão em determinada coisa, porque as pessoas não têm acesso ao conhecimento. Mas agora todo ser humano tem na ponta das mãos acesso a uma infinidade de conhecimento. Então como é que pode a propaganda fazer a mesma coisa, levar as mesmas pessoas a repetirem as mesmas coisas, falarem as mesmas coisas, quando cada uma delas podia ter acesso à informação como as pessoas do passado não podiam? Fica evidente que não é a falta de acesso à informação que faz as pessoas ser assim. Outra coisa que eu acho que essa pandemia deixou claro para nós é que depois de alguém tomar uma decisão, a maioria delas prefere se comprometer, não é, com o erro do que admitir que está errado. A maioria das pessoas, depois que abraça um erro, prefere se manter firme nele, mesmo vendo isso, do que admitir que está errado. E esse é um problema enorme para o ensino. Depois que alguém abraçou um evangelho errado, por exemplo, essa pessoa vai ser muito mais apegada a se comprometer com o erro do que admitir que aquilo é um erro. E os humanos, a gente viu nesses 2 anos, podem ser treinados e condicionados de forma muito rapidamente a mudar totalmente a sua vida e comportamento para melhor ou para pior, se eles estão com medo. E a maioria das pessoas valoriza a segurança e a proteção mais do que a liberdade. Se ela tivesse que ser um pouco mais segura e não ter liberdade nenhuma, ela ia preferir. Não é? Você imagina o que era viver então no Império Romano, onde você estava a um passo da liberdade e da segurança, se você abrisse mão da verdade, da liberdade que o Evangelho traz. Por exemplo, John Bunyan, ele ficou preso mais de 15 anos e ele só tinha que dizer para as pessoas que ele não pregaria e ele ficaria livre e protegeria ele mesmo, mas ele não amava, sabe? Ele amava aquilo que o Evangelho fez na sua vida, a liberdade que o Evangelho deu, que a segurança de poder voltar para casa não o conquistou, não é? O secularismo fez qualquer ideia humana ser levada a uma pseudo-religião. E essa religião tem pouco a ver com a ciência mesmo, não é? Porque o secularismo ele vai mudando as coisas, vai fazendo afirmações absurdas, mas as pessoas ainda
ainda estão prontas a se agarrar aquilo contra todas as evidências racionais. E assim o humanismo avança. Outra coisa é que, se você quiser convencer as pessoas para fazerem coisas, é só dizer para elas que os especialistas acham isso. Elas não vão perguntar quem são os especialistas, em que eles são especialistas e quais são as coisas que fazem deles especialistas. Se você falar algo e falar que os especialistas falaram isso sobre o corpo, sobre a alma, sobre alguma coisa, as pessoas estão prontas a ouvir a autoridade dos supostos especialistas. E se você deixar as pessoas suficientemente confortáveis, elas não vão se revoltar. Então você pode manter milhões de pessoas dóceis enquanto tira os seus direitos. E eu diria que uma outra coisa, a gente podia mencionar tantas coisas, né? É que é mais fácil enganar uma pessoa do que convencê-la de que ela foi enganada. Depois que alguém foi enganado, dificilmente ela vai admitir que foi enganada. É muito difícil definir, abraçar o fato de que você foi enganado. Então é muito mais fácil, por exemplo, enganar as pessoas com falso evangelho do que convencê-las, por exemplo. Apesar de eu estar vendo como a pandemia ampliou isso, né? Mas trazendo para o evangelho, é muito mais fácil você enganar uma pessoa do que convencê-la que ela está enganada. É muito difícil quebrar esse padrão. Você pode olhar os livros do Novo Testamento, você vai ver isso o tempo todo. Então, qual é a coisa que nos coloca numa situação mais de maior ameaça em nossos dias? Nós abraçamos essa cultura em que todos nós somos de alguma forma vítimas. Essa semana saiu um novo nome para um novo tipo de grupo vitimado, que são os feios. Botaram um nome e disseram que vão, talvez, em breve, haverá leis para isso. Ou seja, nós criamos vários grupos de vítimas e você só tem que se encaixar em algum, para você tentar gritar e protestar que você, de alguma maneira, está sendo vitimado. Então, nosso ego frágil da nossa cultura, a coisa que ele menos suporta é a ideia de seu nome estar associado àquilo que a sociedade, ou a maioria das pessoas, estando certas ou não, determinam como ou você é aquilo, ou você é um estúpido, ou você é um pária, ou você é alguma coisa assim, e você não quer de maneira nenhuma ser revisto assim. Isso é um impedimento enorme para o nosso compromisso com a verdade de Deus em nossos dias. E por isso tantas igrejas, líderes e cristãos sucumbiram. Eles não precisam de uma grande perseguição. Eles já abriram mão do evangelho. E a única cura para isso é nós olharmos para Cristo. Não é? E a gente viu, a boa reputação vale mais do que grandes riquezas. É o que Provérbios diz, ou seja, o seu nome, não é? A maneira com que as pessoas te veem. Mas se você estiver comprometido com Deus, essa sabedoria comum, ela vai ser subvertida com respeito a você. Nós podemos dizer que Jesus, ele enfrentou uma pobreza enorme, porque quando a Bíblia diz em Filipenses 2, 7 e 8 que ele se esvaziou a si mesmo das gloriosas riquezas do céu, não é? A fim de viver entre nós como aquele que não tem onde reclinar a cabeça, como está em Lucas 9, 58, você vai ver que Cristo e todos aqueles que lhe chamam, eles são exatamente o oposto dessa cultura frágil, vitimista, que está sempre pronta a abraçar o que a maioria está impulsionando. E Jesus viveu sem nenhuma reputação, a reputação dele foi difamada o tempo todo. A maioria das pessoas, elas não suportam nada, elas estão escolhendo, e os cristãos também, os seus grupos vitimistas para listar. Os magros demais, os gordos demais, os altos demais, os baixos demais, os feios demais,
ou os que são discriminados pela sua beleza, ou os que são discriminados pela sua aparência, e se é amarelo, branco, negro, enfim. Todos nós tentamos encaixar em que escala da sociedade estamos e ver como nós somos oprimidos naquela escala, e nesse ambiente totalmente vitimizado, onde todos têm um problema enorme com a sua autoestima e todos são extremamente frágeis, né? Jesus teve a sua reputação totalmente difamada muitas vezes, e os cristãos hoje eles não podem suportar nada, nem o olhar feio da sociedade, que dirá difamação. Então a calúnia sobre ele foi impiedosa, os boatos foram implacáveis, as meias verdades foram distorcidas demais para merecerem sequer resposta. Aquelas todas as insinuações que ele ouvia o tempo todo. E no final, o bom nome do homem mais notável e o único homem santo que andou no mundo foi totalmente desonrado em Jerusalém. E ele foi assassinado como um pária para a sociedade. Nós não precisamos chegar tão longe, queridos. Só a ideia de que as pessoas vão ter uma visão assim de nós, distorcida, ruim, já é uma morte para a maioria dos cristãos dos nossos dias. As multidões que o chamaram de rei gritaram para ele ser morto como o pior dos criminosos, como aquele que não merecia nenhuma dignidade na sua morte, que a sua morte não só devia ser horrível, mas como devia ser um espetáculo de horror. Mas nós podemos dizer que esplendor havia atrás de cada um daqueles escândalos, de cada uma daquelas acusações, de cada uma daquelas palavras que hoje, quanto mais vitimista, uma pequena palavra daquela seria a morte para nós. Então reflita em todas as glórias de Cristo, em todas as calúnias que ele suportou, e como está de pé neste mundo, contrário a tudo o que a sabedoria do mundo diz para nós, quer ela pareça em alguns momentos sábias aos olhos das pessoas, ou quer quando todo mundo vê que aquilo é uma idiotice, mas está sendo repetido pela maioria, e eu não quero ser um pária social e ficar do lado em que a maioria está dizendo que pessoas que se firmem ali são odiosas, não é? Então óbvio que várias doutrinas bíblicas ou verdades bíblicas hoje em dia são atacadas continuamente pelo humanismo secular, mas é óbvio que os cristãos no Ocidente, eles nem se sentem mais assim, porque eles também participam de certa forma. Você vê, quase toda, quando a gente fala sobre o humanismo secular, ele se tornou massificado nas universidades, nas escolas. Era de se esperar que uma quantidade enorme de professores cristãos fosse exatamente nesses lugares uma luz de diferença, de pensamento diferente, mas há uma quantidade enorme de cristãos nas escolas, universidades, que têm um pensamento exatamente oposto àquilo que o humanismo secular está ensinando, ou são uma caixa de ressonância. Então, reflita nas glórias de você poder ser fiel na sua geração, olhando para Cristo, olhando as belezas que havia em cada coisa que a cultura dele o acusava. E a única coisa que nós queremos é que haja essas belezas em nós, não importa como a nossa cultura rotular a nós. Nós não somos pessoas frágeis que não podem suportar o olhar, a reprovação ou aquilo que o mundo queira nos rotular de alguma forma. Então, na vida de Jesus começou na época do seu nascimento, foi um escândalo inevitável. Deus sabia que aconteceria. O fato de uma virgem engravidar seria um escândalo nesse mundo. Não era na nossa época, em época nenhuma, alguém ou algum grupo de pessoas acharia normal, isso é verdade mesmo, nós acreditamos perfeitamente. A mãe dele engravidou antes de casar, e José era evidente, não era o pai da criança. E o Evangelho de Mateus diz: por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la
a desonra pública, a difamá-la, né, pretendia anular o casamento secretamente. Então ele mesmo pensou, vou anular o casamento, eu só não quero deixar ela numa situação muito difícil, vou fazer isso da maneira mais discreta possível, anular o casamento. Ela está grávida e certamente não é meu filho. Mas é óbvio, esse não era o plano de Deus. O plano de Deus não era eliminar a desonra. Jesus ia ter que carregar o resto da vida, toda hora, os fariseus dizendo, nós sabemos quem é nosso pai, nós sabemos quem é nosso pai, você não sabe quem é o seu. Ele teria que ouvir isso para o resto da vida. E Deus não criou uma situação que isso não fosse algo que ele tivesse que enfrentar dia após dia. Adulto. Nós não sabemos o quanto Maria sofreu por causa disso, mas temos um vislumbre do que Jesus suportou o tempo todo. Então os seus inimigos tinham sempre uma carta na manga, não é? Para tirar na mesa quando a força da verdade se virava contra eles. Quando alguém está mostrando que você está errado, há uma tendência em você querer atacar a pessoa e não aquilo que está sendo dito. Jesus experimentou isso o tempo todo. Quando ele encurralava biblicamente os fariseus, ele sempre tinha uma maneira de atacar não aquilo que ele estava dizendo, mas atacar ele mesmo. Em João 8 nós vemos que Jesus estava expondo publicamente a escravidão ao pecado e a falsidade daqueles homens, dos fariseus, e chegou a dizer que eles eram filhos do diabo. Quando Jesus disse isso, ele disse, vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Então eles em vez de tentar refutar de alguma maneira aquilo que eu estava dizendo tão claro, eles tiraram a carta da manga e eles falaram assim, nós não somos filhos ilegítimos como você, nós sabemos que você é um filho ilegítimo, quem é seu pai? O único pai que temos é Deus. Então nós não somos nascidos da fornicação como você, não somos nascidos do pecado como você foi, ninguém sabe quem é seu pai de verdade. Não é? Nós temos um pai. Essa acusação não foi proferida num lugar onde estava conversando Jesus e uma pessoa, não é? Os judeus estavam chamando Jesus de bastardo e fizeram isso várias vezes. Deus sabia que seria exatamente assim durante toda a vida de Cristo, mas o Filho de Deus no mundo, ele não é como esses grupos vitimistas que não podem ouvir palavras difíceis, distorcidas, que logo dão um jeito de se encaixar no mundo para não ouvir nada que seja duro para o seu ego frágil. Jesus podia lidar com o fato de ser chamado a vida inteira de bastardo. Isso não faria dele uma pessoa miserável, sem conseguir viver para a glória de Deus. E tempos depois, no século III, Orígenes continua a responder essa calúnia no texto contra Celso, ou seja, 300 anos depois, lá no Império Romano, ainda estavam difamando e chamando Jesus de bastardo. Então existe, porém, uma grande honra por trás dessa calúnia, não é? Sim, não era mentira que Maria engravidou antes de casar. Não era mentira que José não era o pai da criança. Mas não, Jesus não era um filho ilegítimo. Existe aí outra realidade. O anjo respondeu a Maria, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo te cobrirá como uma sombra. Assim aquele que há de nascer de ti será chamado Santo, o Filho de Deus. Nunca houve um nascimento como esse. Ou seja, você tem que estar pronto a que a verdade de Deus na sua vida seja mal compreendida pela cultura o resto da vida. E daí? Por trás daquilo que a cultura possa dizer, há uma verdade maravilhosa. Por trás da acusação, durante a vida inteira, de que ele era um filho bastardo, havia a verdade gloriosa de que ele foi gerado pelo Espírito Santo e que ele é o único ser humano santo que viveu no mundo. Que ele era homem e Deus. A verdade para Jesus bastava, ainda que o mundo inteiro o chamasse de bastardo.
nós só absorvemos e às vezes repetimos aquilo que a nossa cultura faz o tempo todo e normalizamos isso porque nós não suportamos, porque nós não temos algo glorioso para contrapor aquilo que está sendo dito. Como Jesus tinha essa verdade gloriosa, quem ele era, então ele podia suportar a calúnia contínua, porque existe apenas um único Filho de Deus, um único ser humano imaculado, um único Deus homem, um único Cordeiro perfeito, que tira o pecado do mundo. Essa era a verdade por trás, e essa verdade bastava para ele enfrentar todas as calúnias, ou palavras pesadas, ou ser visto como um pária por muitos. Você tem uma verdade por trás da sua alma, que faz você suportar todas essas coisas. Então, nós ganhamos isso olhando para a beleza de Cristo. Aqui, quando a gente olha para essa ofensa contínua a Ele, nós estamos vendo, contemplando a glória do Evangelho. Nós ficamos contemplando glória. Que lindas verdades se escondem por trás de cada mentira que o mundo colocou sobre Jesus. Não é? Quando alguém odeia a causa que nós defendemos, todas as estratégias de amor são difamadas. Não importa. As pessoas falavam que João Batista tinha demônio, porque ele não bebia e nem comia. Não é? Mas aí Jesus veio comendo e bebendo, e eles também não aceitaram. Falaram que ele era um comilão e glutão. Você vê, na verdade, não havia nenhum problema, nem com João, nem com Jesus. Quando você não gosta da verdade, você vai fazer isso. Não gostavam da pregação de João, então diziam que ele tinha demônio, porque não podiam refutar a verdade pregada. Não gostavam da verdade do Evangelho em Cristo, então falava que ele era um beberrão e amigo dos pecadores. Você vê, não há limites. Quando alguém odeia a causa do Evangelho, da verdade, não há esse papo de que se nós amássemos mais, o mundo aceitaria, porque Jesus, a luz veio ao mundo e o mundo odiou as trevas. E Jesus se surpreendeu com essa palavra, nem sei se é adequada, né? A calúnia dos homens da sua geração. Diz assim, Mateus 11,16, o que posso comparar a essa geração? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras: nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Nós cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Ou seja, João Batista foi esse lamento que dizia: o machado está posto à raiz da árvore, todos estão perdidos, não há ninguém que não esteja debaixo do machado, da lei de Deus. Mas Jesus foi o que? Jesus foi a festa, ele foi a flauta, ele é a alegria, é a boa notícia. Mas as pessoas não se alegraram. Elas, por que não se lamentaram em João? Elas não puderam se alegrar em Cristo. A geração dele não ouviu nenhum dos dois. Tanto um quanto o outro foi silenciado. Os dois foram assassinados. Um foi decapitado e o outro foi crucificado numa cruz. Então, Jesus diz: pois veio João que jejuava e não bebia vinho, e vocês disseram: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem: aí está um comilão e um beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Você vê, muitas pessoas falam isso. Jesus andava com os pecadores e com os publicanos. Quase sempre quem fala isso é porque quer viver uma vida mundana e quer dizer que Jesus fazia isso. Não é verdade. Você vê, quem está falando isso, quem falou que ele era um comilão, um glutão, vivia bebendo, são seus inimigos. Nós devemos sempre lembrar que Jesus jamais pecou. Portanto, nunca devemos desculpar nossos pecados por fingir estar fazendo o que ele fez. Jesus, ele comeu com os pecadores, mas não pecou com eles. Jesus esteve sempre com os pecadores como uma luz no meio das trevas, como o caminho que leva a Deus.
Ele nunca estava com os pecadores porque tinha prazer nos pecados que os pecadores têm, mas para libertar o deles. Se nós estamos nos tendo prazer no pecado, não venhamos fingir que estamos fazendo o que Cristo fez. Então a verdade veio vestida de peles de camelo em João. Ele comeu gafanhotos, ele viveu no deserto, ele chamou reis de adúlteros, não é? Por isso ele perdeu a cabeça. João Batista não fez nenhum milagre, nenhum. Ele é o maior dos profetas, Jesus diz, mas João Batista não fez nenhum milagre. E ele morreu por causa de uma adolescente que dançou uma música. Parece fútil a razão pela qual ele morreu. E esse que João era, não era aceitável. Comer gafanhotos, viver no deserto, chamar o rei de adúltero. E então a verdade veio para conviver com o povo. Foi em suas festas. Na verdade, fez da água um vinho maravilhoso. Permitiu que uma prostituta beijasse seus pés e lavasse seus pés com suas lágrimas. Mas para os inimigos de Cristo, isso também não era aceitável. E você vê, se você quiser viver para a glória de Deus no mundo, você tem que vencer, e nós agora aqui no Ocidente temos que vencer definitivamente essa atmosfera vitimista, em que nós não podemos ser tocados, atacados. Nós temos que abraçar o que a maioria diz, porque nós não vamos suportar o desprezo das pessoas ou do mundo. A pedra de tropeço, ela mesma, foi a verdade. Então, a única forma de fugir da verdade que fluía de João Batista e da verdade que fluiu perfeitamente de Cristo era ridicularizá-los. E se você tem medo disso, você não pode ser enviado pelo Deus que enviou João Batista para preparar o caminho do Filho que ele enviou ao mundo. Jesus, eles disseram, era um comelão e um beberrão, e é por isso que ele come na companhia dos coletores de impostos. Nós sabemos que não era essa a razão dele, essas pessoas poderem ter acesso a ele, mas era exatamente para elas serem transformadas, encontrarem e serem mudadas pela verdade. Porém, sobre a ignomínia dessa calúnia, não é, está a glória da compaixão de Cristo por homens como nós, porque ele comeu na companhia de coletores de impostos e pecadores. Ele próprio deu a resposta: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Ele não estava lá se divertindo com pessoas saudáveis. Não, ele achava que aquelas pessoas, como estavam totalmente destruídas pelo pecado. Ele estava lá como o médico, né, como o cirurgião, como aquele que ressuscita os mortos. Porque ele, eu não vim chamar os justos, eu estou com eles para chamá-los ao arrependimento. Lucas 5, 31, 32, não foi para participar do pecado deles, mas para livrá-los do pecado deles, para ser a propiciação para eles. Então, por trás dessa calúnia de que ele era glutão e beberrão, está o esplendor da misericórdia infinita de Deus. O Filho de Deus não devia ter medo de nenhuma calúnia, se por trás dela está o seu compromisso com a visão deslumbrante de quem Jesus é. Ele não quer se conectar com o elogio da cultura, e nem ele tem medo de como é estar em minoria no mundo. Jesus sacrificou o seu bom nome para nos salvar. É por isso que a Bíblia diz que saímos, pois, a ele fora do arraial levando a sua vergonha. Se você não pode sair no mundo levando a vergonha de Cristo, mas nós somos muito frágeis para levar a vergonha, não é? Para sermos vistos pelo mundo de uma maneira não adequada para o nosso ego frágil. Então, você pode atestar a glória do poder dele para libertar as pessoas, mas não havia dúvida de que isso estava acontecendo, isso era um fato. Mas a aversão, não importa o que você faça, a ideia de que se você fizer algo muito interessante para o mundo,
e depois o mundo vai estar pronto para ouvir a verdade, é uma tolice, não é? Você vê que Jesus, ninguém podia achar, ele disse, quem pode apontar em mim um pecado? Mas as pessoas o odiaram, e não importa quão bom era o que ele estava fazendo, a aversão pela verdade, ela destrói os fatos, não importa quais sejam os fatos. O homem nunca vai estar apegado aos fatos, mas a aversão pela verdade nele é muito forte, o suficiente para ele negar os fatos. Então, eles não podiam negar que através dele pessoas foram libertas. Eles falaram assim em Mateus 9:34, é pelo espírito dos demônios que ele expulsa demônio. Você vê, o fato de algo bom estar acontecendo não fez aquelas pessoas, não por causa daquilo, mas por causa daquilo que Jesus ensinou, não fez elas abraçarem, olha, o que ele falou é verdade, porque olha como essas pessoas estavam oprimidas e estão libertas. Não, essas pessoas foram libertas, mas é porque ele usa o poder do príncipe dos demônios. Em João 8:48, você é samaritano e está endemoninhado. Eles estão falando isso para Cristo. Em João 10:20, ele está endemoniado e ele ficou maluco. Por que a gente vai ouvi-lo? Você não pode ouvir isso, não é? A igreja do Ocidente, como eu disse, não está sobre ameaça física, mas ela não pode, se o mundo falar que eu sou maluco, meu ego não aguenta só isso, ser visto como um louco, não ser respeitado, mesmo que aquilo que esteja sendo dito é só porque não se ama a verdade. Nós não podemos seguir o mestre, o nosso mestre, nós não podemos seguir Cristo se nós nos parecemos com essa geração vitimista e que a cada palavra é um cravo em nossos corações. Esse foi o melhor que eles puderam fazer. Como eles não podiam negar nada sobre Jesus, o melhor que eles puderam fazer é dizer que era Satanás expulsando Satanás. Mas qual é a magnífica resposta de Jesus a essa calúnia? Ele diz, todo reino dividido contra si mesmo está arruinado. Mateus 12:25. Ele disse, se eu de fato libertasse as pessoas, elas nunca mais fossem escravas de Satanás, pelo poder de Satanás, esse reino estaria se destruindo. É uma calúnia, é uma acusação fútil. Mas a verdade é melhor. Ele diz, mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Como alguém pode entrar na casa do homem forte, Satanás, e levar dali os seus bens, os homens que ele prende, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Mateus 12:28-29. Por trás da calúnia contra Cristo está a manifestação do reino de Deus. Ele é o homem forte. O Deus desse mundo cegou os homens. Mas, como o apóstolo diz, Jesus nos tirou do império das trevas. Deus fez isso através de Cristo, e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Então, nesse caso, os demônios sabem mais do que os fariseus. Você nunca vai ver os demônios falando com Jesus como os homens fizeram. Por exemplo, um homem possesso de um espírito imundo gritou, o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Viestes para nos destruir? Nós sabemos que tu és o Santo de Deus. Os seres humanos trataram Jesus sempre de uma maneira caluniosa, até a sua morte. Os demônios nunca, não é? Eu já disse que o livro de Marcos é um livro em que a pergunta do livro o tempo todo é: quem é esse? Quem é essa pessoa que está fazendo isso e aquilo? E você vai ver que no início, grande parte do livro, ninguém sabe a resposta, nem os discípulos, só os demônios. Os demônios, desde o início, dão a resposta certa. Talvez é a única vez que a gente pode dizer que se as pessoas tivessem escutado os demônios, não teriam demorado tanto a saber quem ele era. Então Jesus não expulsa demônios por meio do príncipe dos demônios. Ele é o Deus Santo sobre todas as coisas. Você vê, por trás da calúnia de que ele tinha demônio, está o fato de que ele é o Deus eterno. Isso é suficiente para ele poder cumprir aquilo que o Pai o enviou a fazer, ouvindo essas coisas, sem se destruir, mesmo ele sendo de fato o Rei eterno, ele pode conviver para honrar o Pai assim. E essas calúnias nunca param. Em João 9:16 diz, esse homem não é Deus, porque ele não guarda o sábado.
E no 9:24 diz: nós sabemos que ele é um pecador. Em Marcos 13:21 diz: esse homem está completamente fora de si, está maluco. Em Mateus 27:42 diziam para ele: você salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. Nós sabemos que ele salvou os outros e era totalmente capaz de salvar a si mesmo. Em Marcos 14:58 diz: nós o ouvimos dizer: destruirei este templo feito por mãos humanas e em 3 dias construirei outro. Não foi feito por mãos de homens. Mas em todos os casos, o que está por trás daquilo que o mundo está atacando é algo glorioso de Deus. É a visão disso que coloca não só Jesus firme aqui, como todos os outros que realmente foram um baluarte, como a igreja deve ser, da verdade em cada geração, não é? Em Mateus 11:19 diz: a sabedoria é comprovada pelas obras que acompanham, ele diz, Jesus. Em João 9:33, se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Nós sabemos como as pessoas pressionaram o cego para dizer que não, o cego respondeu: olha, se ele é ou não é, eu não sei, mas eu sei o seguinte, eu era cego e agora vejo, nem vocês vão poder dizer o contrário. João 10:18 diz: ninguém tira a minha vida. Porque ele diz: você não pode se salvar. Ele está respondendo: não, lógico que eu posso me salvar, não é? Ninguém tira a minha vida, ninguém tira ela de mim, mas eu mesmo a dou em espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para tomar de volta. No final das contas, o único bom nome que importa não é como os homens se sentem a respeito de nós. Não é? Se você depende disso para ser uma pessoa confiante, ou para se sentir bem, ou para o seu ego não te matar, ou para ter uma autoestima, no final das contas, o único bom nome, entre aspas, que importa para nós não é como os homens se sentem ou pensam a nosso respeito, mas como Deus se sente em relação a nós. Isso impulsiona a igreja. A última calúnia foi proferida quando Jesus já estava morrendo. As pessoas disseram: ele confiou em Deus, que Deus o salve agora. Estamos dizendo o seguinte em Mateus 27:43, ele confiou em Deus, então por que Deus não está salvando ele? E não há dúvida nenhuma de que Deus o amava, que era isso que estava sendo colocado em jogo aqui. Deus diz em Mateus 3,17: este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Certamente ele não estava morrendo na cruz porque ele não era amado por Deus. Isso vai ecoar pelos séculos, né? Se Paulo fosse o homem de Deus, por que Deus não vai livrar ele do carrasco, de ser decapitado? No final, esse é o único bom nome que importa. Essa é a verdadeira riqueza. Essa é a glória de Cristo. Se a glória de Cristo repousa sobre nós estamos livres para realmente sermos o baluarte da verdade no mundo. Como eu disse, em cada área da vida, os professores na escola, os médicos cristãos, em todos os ambientes, eles não vão ser só um eco do humanismo secular. Eles não estão assustados com o que o mundo pode pensar ou dizer. Então, hoje eu percebo que uma vida bem vivida não é sobre o tempo. É assim que nós percebemos se nós estamos em Cristo. Os escritores da Bíblia não estão preocupados com a reputação que eles vão deixar para trás aos olhos do mundo. Em Mateus 6,1 diz: tenha cuidado para não fazer os seus atos de justiça diante das pessoas para serem vistos por eles. Se fizer isso, você não terá nenhuma recompensa com o vosso Pai. Ou seja, nossa preocupação nunca é essa. Mas é óbvio que com isso nós temos que ter um coração tão capturado pela beleza de Cristo, a glória por trás daquilo que nós estamos pregando, que nós não vamos ficar arrasados com aquilo que as pessoas vão fazer, falar, pensar ou agir em relação a nós. E nem vamos estar com nossos egos fragilizados e a nossa autoestima, porque o mundo nos vê de uma maneira, não é? Então há uma sensação de que nossos corações devem se apegar às palavras de um obituário que ninguém aqui vai ver completamente.
Mateus 6,19, a gente diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam e roubam, pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Então, essa é a única maneira de vivermos este mundo agora, de uma maneira que Cristo seja realmente glorificado em nós. As manchetes que nós escrevemos sobre a terra são impressos em papéis que estão se deteriorando, as traças estão roendo, não é? É escrever coisas na areia da praia, e o Evangelho não é isso, não é? Nós estamos escrevendo, Deus está escrevendo uma história para nós que são escritas na rocha eterna. O tempo e a história aqui não podem causar nada a isso. E nós queremos ter um epitáfio que o próprio Deus escreva. Nós não nos interessamos com o epitáfio que o mundo vai escrever sobre nós. E a Bíblia diz que Abel, depois de morto, ainda fala. É isso que nós queremos que fique para o nosso mundo. Quando nós estamos sobre uma pressão maior, todas essas coisas que mostram como é fácil ser cooptado pela nossa cultura ficam evidentes. No início eu estava dizendo como essa pandemia deixou essas coisas mais visíveis, um senso de perigo, um senso de medo. Depois de mortos, nossas vidas devem deixar palavras impressas, gravadas em ponteiros que o tempo não possa apagar. Pode ser que todas as pessoas que viram Paulo morrer achassem que ele morreu só como um bandido mesmo, e que nunca tenham reconhecido durante muito tempo quem foi de fato aquele homem. Mas não importa, não é? Não importa se toda a geração de Paulo e a logo a seguinte não viu ele como nada. Na verdade, não importa nem que agora nós o vejamos de maneira diferente. Nós sabemos que desde o início Deus tinha uma palavra a respeito dele, e essa era a única palavra que importava. Na verdade, que todo o tempo nós possamos gastar armazenando um tesouro, quer seja do nosso nome ou qualquer outro, num lugar diferente da nossa cultura. Um nome, uma identidade. Eu quero falar a respeito disso outro dia, né? Em algumas vezes, a formação da nossa identidade como filhos de Deus, elas não podem estar nas mesmas coisas, e se estão, nós estamos sob os mesmos dramas. Quando Cristo foi levado ao alto de uma montanha para ver todos os reinos do mundo, ele só estava pensando na glória do Pai e em como essa glória podia ser manifestada. É assim que nós devemos fazer cada vez que a cultura nos eleva e diz: se vocês abrirem um pouco mão de algumas coisas, se vocês não forem tão intransigentes com essa verdade, olha o que você pode receber do mundo. Nós não estamos interessados no que o mundo pode nos dar de respeito, de aceitação. Quando ele estava pendurado numa cruz, ele, a Bíblia diz, desprezou a vergonha, não é? E teve aqui essa morte horrível. Ele suportou a desgraça, a maldade do homem, em vez do esplendor de Deus, aparentemente naquele instante. Para o mundo, o que o mundo escreveria no dia da morte de Jesus do seu obituário? O mundo diria: fracasso. Esse cara foi um grande fracasso. Ele chegou e ele só conseguiu que a sociedade o odiasse cada vez mais, até que a sociedade o prendeu nessa cruz. Mas para o mundo, Jesus, o mundo dele, no momento que ele morre, ele era uma pessoa totalmente insignificante. Mas ele se levantou da sepultura para reescrever a manchete, não do tempo, mas a manchete da eternidade. A manchete estampada em todos os meios de comunicação da eternidade. Diz assim:
se alguém olhasse para o Cordeiro de Deus naquele dia, dizer: que pessoa insignificante, que pessoa sem importância para o mundo, sem importância, sem relevância para a cultura. Mas a manchete eterna é um pouco diferente. Ela é assim, como está em Apocalipse 5, 6 a 9. Então vi um cordeiro que parecia ter estado morto de pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Apocalipse 5, 6, 9. Você vê que visão diferente do Cordeiro morto. Que visão diferente dessas manchetes eternas, daquela que a nossa cultura, que a cultura em que ele viveu dava para ele, olhando ele morto na cruz. Então nele, e só nele nós podemos ver uma vida que fala depois da morte, queridos. Todo filho de Deus está sendo impulsionado por isso. Essa declaração de Hebreus: Abel, depois de morto, ainda fala. Depois de morto, alguém que viveu meramente pelo humanismo secular, que vê esse mundo como tudo, não tem mais nada. Morto, ele não diz mais nada, porque ele não tinha nada para dizer, a não ser para a visão limitada da cultura à sua volta. Nós estamos vivendo uma vida e somos chamados, recebemos um novo coração, que nós poderíamos dizer que é digno desse obituário, né, de Abel, embora esteja morto, por meio da fé, por meio da sua visão de Cristo, por meio da visão da glória de Cristo durante a sua vida. Hebreus 11, 4. Por meio da sua fé, ainda fala. Ou apenas uma vida que recebe o salário digno da nossa vida, a morte. O salário do pecado, da vida comum, da vida do homem, pelo homem, é só esse, a morte. Viver como o homem natural vive, esse é só apenas marcado para a morte, não é? Então, quando a gente olha para as lentes que a crise que o mundo viveu ampliou, nós vemos que esse ar que as pessoas respiram, tão frágil, elas não podem viver com a desaprovação do mundo. Elas têm que sempre dar um jeito de abraçar, de certa forma, a última ideia anti-Deus da cultura e dar uma cristianizada nela, porque elas não podem suportar em como as pessoas vão reagir se elas realmente afirmam algo que é diferente. E alguns fingem que se fizerem algumas coisas supostamente boas, as pessoas vão aceitar a verdade de Deus, quando na verdade não importa. Como nós vimos, João fez algo e Jesus fez outro que pareciam ser diferentes, mas a verdade que eles pregavam levou eles a serem mortos. Então a nossa oração contínua ao nosso Pai deve ser: Deus, para mim só o teu julgamento importa. O que os homens pensam de nós pode trazer uma nuvem sobre a nossa vida, mas isso não tem nenhum significado. Nós podemos viver a vida inteira com pessoas como Jesus, chamando ele de bastardo. Isso não tem um significado na nossa identidade, na nossa vida, na nossa plenitude, no servir a Ti. Nesse mundo, um bom nome entre as pessoas talvez seja uma das maiores preciosidades que o homem possa ter, mas nem o bom nome, nem as riquezas do mundo vão sobreviver, não é? Ao fogo do teu julgamento, do teu juízo. E nós só nos interessamos por coisas que sobrevivem
ao fogo do teu juízo, e só sobrevive aquilo que glorifica o teu Filho. Manifesta a sua obra perfeita, a sua beleza, o seu valor, quer mostrado pela nossa vida ou pela nossa morte, como o apóstolo Paulo disse. Tudo o que importa então é a verdade. Nós não estamos dispostos a ficar sempre com aquilo. Se a maioria, eu estava no início falando sobre o que aconteceu nos últimos anos, se a maioria começar a falar uma loucura, uma maluquice, só para mim não parecer desconectado, eu começo a repetir, abraçar e endossar. Nós não somos assim sobre nenhuma área da vida dos homens. Não é nem o dinheiro, nem a opinião dos homens que estão movendo, formando nossa identidade. Nosso caráter não fica fragilizado se as opiniões do homem a respeito de nós forem diferentes da opinião de Deus quando nos vê em seu Filho. Nós aprendemos, nós oramos todo dia a Deus com teu Filho, Pai, como amamos a indiferença inabalável de Jesus à opinião do mundo sobre ele. Nós aprendemos ao contemplar as belezas de Cristo, uma das belezas que nós admiramos, uma das glórias que nos transforma de um grau de glória para outro, é que nós admiramos a beleza do caráter dele ter uma indiferença inabalável para como o homem o tratou, para que lugar na escala o homem colocou ele, pária, ele não se importou. Essa é uma beleza, uma das belezas dele, que nós ficamos contemplando e nós somos mudados, nós somos transformados. Nós pegamos cada uma dessas belezas e colocamos diante dos nossos olhos e ficamos contemplando, e nós louvamos a Deus porque Jesus se concentrou em Deus como o baluarte daquilo que ele veio fazer. Nunca se concentrou nos homens, no que eles pensavam. As palavras dos homens não fizeram ele perder ou pender nem para a direita nem para a esquerda. Ele não pensou, se eu falar isso e os homens vão achar isso, então é melhor eu ir um pouco para cá ou um pouco para cá. A questão toda era o que Deus disse. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Quando a gente olha a glória desse caráter inabalável, então nós somos mudados. É isso que é contemplar a glória de Deus na face de Cristo. A bússola que guiava Cristo, a gente sabe que a bússola do Jack Sparrow não aponta para o norte, né? Aponta sempre para onde Jack Sparrow quer ir. A bússola de Jesus, eu diria que apontava sempre para o Pai. Em qualquer situação era o que glorifica o Pai, o que vai mostrar ao Pai. Mesmo na hora de tomar o cálice, ele disse: Pai, glorifica o teu nome. Essa é a bússola, essa é a nossa bússola agora, se estamos nele. E a coisa que nos entristece, não é olharmos, quando a gente olha todas as calúnias na história lançadas contra Cristo, nós vemos como o pecado odeia a luz. Porque se o Filho de Deus teve que conviver o tempo todo com isso, ou seja, o homem odeia tanto a verdade, que mesmo quando a única vez que alguém pôde olhar para a perfeição e encontrou um monte de problemas na perfeição só porque odeia a verdade, o quanto o homem odeia a verdade. Que coisa poderia ser feita por um homem para que os homens não odiassem a verdade? Nada. A vida de Cristo, outro dia eu estava escrevendo na internet, ele viveu 30 anos com seus irmãos, almoçou com eles, jantou com eles, comeu com eles, e ele era simplesmente perfeito. E nenhum dos seus irmãos creu nele. A inimizade entre a mente humana e a verdade de Deus é tão grande que realmente só o chamado eficaz do Espírito pode fazer isso. Mesmo conviver com a pessoa perfeita durante 30 anos, não fez os irmãos dele acreditarem em quem ele era. E a gente vê nosso pecado presente nessas calúnias proferidas, não é? Nós não vivemos uma vida perfeita, mas se vivêssemos, o mundo não amaria a verdade, não aceitaria a verdade, dependeria totalmente de um chamado eficaz, tanto quanto veem proclamadores imperfeitos da verdade proclamando. E nós não queremos de maneira nenhuma que a nossa vida aumente as calúnias sobre Cristo.
que Ele já carregou nesse mundo. Porque cada pecado nosso está dizendo, como aquelas pessoas, que o valor de Cristo não é tão grande, está diminuindo. E é por isso que nós odiamos o pecado, porque nós vemos aquelas pessoas diminuindo Ele, que é o Deus eterno, com as suas palavras. Mas nós sabemos que o nosso pecado também faz isso, também diz que alguma coisa é preferível a Ele. Por exemplo, nosso pecado diz que a opinião do mundo é preferível a nós do que a Ele. E de certa forma, quando a gente faz isso, a gente participa daquelas calúnias que aqueles homens fizeram. E nós não queremos, nós queremos ser impedidos, contidos pela verdade da avalanche de coisas erradas que o mundo diz sobre Cristo. E queremos que nossa boca seja como um farol anunciando Cristo em todo lugar, mesmo que isso nos coloque na situação oposta daquilo que a cultura põe, quem ressoa aquilo que ela diz, não é? E a carne e o sangue não vão te ensinar isso, e só a revelação do Espírito do Pai, pelo Espírito em nossos corações, pela verdade, pode nos fazer ver uma beleza tão grande em Cristo, que cada coisa que o mundo diga não faça a menor diferença para nós. Então, diariamente, Deus aumenta a nossa afeição por Ele. A beleza dele vai capturando os nossos corações, e nós o amamos tanto que nós queremos abraçar as suas ofensas, abraçar o desprezo. Paulo diz assim: eu quero completar em meu corpo o que resta dos sofrimentos. Ele está dizendo o seguinte, ele não está falando sobre nada de que possa redimir ou expiar, porque não existe em nós sofrimentos assim, mas ele está dizendo que eu quero estar tão identificado a Cristo que o resto do desprezo que o mundo tem por Ele caia sobre mim. E o autor de Hebreus diz: saiamos pois a Ele, como se quando Ele estivesse caminhando sobre todas essas coisas, esse desprezo do mundo, a gente, em vez de ficar num canto tentando estar próximo a Ele sem receber tanto desse desprezo do mundo, a gente, pelo contrário, se levante e saia após Ele fora do arraial, levando a sua miséria, o seu desprezo. E isso, em vez de ser para nós um problema, para o nosso ego, para a nossa autoestima, seja a nossa glória. Seja, em vez de a gente querer afastar a má reputação por causa da verdade de Cristo, porque quem Cristo é, a gente veja a má reputação como o nosso emblema. Sabe? Como Paulo diz: trago no meu corpo as marcas de Cristo. E falarmos com Ele a respeito dele ao mundo, não esperando que o mundo nos aceite, aplauda, nos veja como grandes, mas sabendo que nossos corações estão num acorde correto com o coração do Pai. Então Ele é glorificado em tudo que nós dissermos, e não quando estamos no culto, mas quando somos médicos, professores, funcionários, brasileiros, em todos os lugares, todo o tempo. A única coisa, a única bússola que nós seguirmos aponte para o Pai, que tem todo o seu prazer em Cristo. E só então nós saberemos que somos pessoas que estão no caminho realmente, e que fomos tirados das trevas para a luz, e fomos transportados do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Vamos ficar de pé, vamos orar. Venha, se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim.
venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei.